Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre política, saúde, tecnologia e muito mais. Tudo isso você acompanha agora no programa da Hora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. E comigo toda terça, nossa mesa cativa, nossa cadeira cativa, na verdade, Fábio Táchira. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Gabriel? Estamos aqui, vamos debater muita coisa importante hoje. Dividindo a bancada comigo, meu xará, Gabriel Viana. Tudo bom, Gabriel? E aí, Gabriel, tudo certo? Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Gabriel? É isso, como o Gabriel adiantou, a gente vai falar de muitos assuntos interessantíssimos. E a gente inicia falando que o PSDB Fortaleza está reunindo filiados, lideranças políticas e simpatizantes para homologar o novo diretório municipal. O Partido Social Democrático Brasil, Diretório Fortaleza, homologou Camila Castro para dirigir as ações do partido na capital. Camila, que está na Secretaria da Regional 3, tem história nas articulações tucanas e defende o protagonismo PSDBista no Ceará e, em especial, em Fortaleza. A cerimônia de posse ocorreu no último sábado na Câmara Municipal de Fortaleza e foi prestigiada por figuras públicas como o prefeito José Sarto, o vice-prefeito Elcio Batista, que preside o partido no Ceará, o deputado estadual Cláudio Pinho, o deputado estadual Antônio Henrique, os vereadores de Fortaleza, Jorge Pinheiro e Cláudia Gomes. E aí, Fábio? São aquilo que a gente vem falando nas últimas semanas. As ações políticas estão sendo cada vez mais movimentadas na cidade de Fortaleza e o PSDB não fica atrás. É um partido que tem aí uma trajetória política representativa em nível nacional, já teve presidentes da República, como Fernando Henrique Cardoso, e aqui no estado de Ceará, uma representatividade muito forte com o ex-senador Tasso Gereissati, que em suas gestões revolucionou aí métodos de administração pública servindo como referência para todo o país. E aí quando se acha que o PSDB vai estar fora do cenário político, vai estar aí por fora dos bastidores, a sigla começa a se reorganizar, começa a interagir com os seus filiados, resgatar os filiados antigos, trazer para a agremiação novos filiados, gente de peso na Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo, a vereadora Cláudia Gomes, o vereador do movimento Shalom, Jorge Pinheiro, e ainda o cônsul do povo, também vereador pelo PSDB, que estão ali compondo uma grande frente tucana na Câmara de Fortaleza. Camila Castro é uma liderança antiga, já com mais de 20 anos de história de militância no PSDB, assume a sigla no município de Fortaleza, vai ser aí responsável pela condução do partido no próximo pleito eleitoral. Quem marcou presença também foi o prefeito José Sarto, né? Que tem no PSDB um braço aliado na sua gestão. O PSDB compõe as estruturas de gestão na Prefeitura de Fortaleza, com a Camila Castro, principalmente. O Elcio Batista é presidente em nível de Estado, também se faz presente ali, movimentando os alicerces do Ninho Tucano em Fortaleza para o próximo pleito eleitoral. Isso. E falando sobre segurança agora, porque com a onda de violência que tem tomado os espaços de aprendizado e a insegurança que envolve as escolas, o vereador de Fortaleza, Marcelo Lemos, apresentou o projeto de indicação que visa um plano de segurança para pontos de saúde e escolas municipais, voltado para mapear áreas de risco com maiores índices de atos de violência, vandalismo e assaltos, segundo o texto de número 1412 de 2023, que dispõe sobre segurança pública voltada para esses segmentos.
Assim, esses projetos darão mais celeridade nas ações de combate a esses crimes. Veja, cotidianamente nós nos deparamos com invasões, assaltos, furtos, atentado ao pudor, em postos de saúde e escolas do município, principalmente em locais, quando esses locais estão ali na área periférica de Fortaleza. Então, é uma ação que, infelizmente, vem acontecendo quase que rotineiramente da cidade de Fortaleza. O que é que acontece? É preciso criar uma estrutura que vai descentralizar as estruturas de segurança pública na cidade. A Guarda Municipal de Fortaleza, para quem não sabe, é uma das mais estruturadas do Brasil. Tem um efetivo bem interessante em número de guardas, inclusive o prefeito Zé Sarto chamou aí uma nova turma recentemente, vai providenciar um novo concurso. Com relação à logística, à inteligência de segurança e a material, como carros, como parte desse efetivo da Guarda Municipal também já utiliza a arma. Ou seja, é toda uma estrutura de segurança pública municipal que precisa ser descentralizada, precisa ocupar os espaços hoje ocupados pelo crime. É o que a gente consegue observar, é o que a gente consegue entender quando percorre a cidade de Fortaleza. Essa polícia de inteligência, essa estrutura de segurança pública municipal muito bem equipada e muito bem gerenciada na cidade de Fortaleza precisa fazer parte do cotidiano popular. Então, essa estratégia aí proposta nesse projeto de indicação, ela visa exatamente criar pontos diversificados de segurança pública nas escolas dos municípios, né, nas escolas municipais que podem ali disponibilizar parte da sua estrutura física para ali receber o efetivo da Guarda Municipal. Então, a cidade de Fortaleza precisa trabalhar estratégias de segurança, a população clama por isso, a sociedade precisa dessa estrutura de segurança pública para exatamente preencher, ocupar os espaços públicos que hoje estão ocupados pelo crime organizado. Inclusive, daqui para o ano que vem, eu creio que uma nova turma deve aí tomar posse, né, na Guarda Municipal de Fortaleza. A prova física foi feita nesse final de semana. Muitos futuros guardas foram aprovados e a expectativa é de que esse contingente aumente, né, para o próximo ano. Sim, com certeza. Como utilizar melhor? E é dessa forma, descentralizando, né, tirando esse efetivo que já vai receber a capacitação, todo o treinamento de segurança pública, tirando da base da Guarda, tirando da Secretaria de Segurança Cidadã e colocando nos bairros, né, através dessas estratégias, ocupando os espaços, criando uma logística de visitação e de ocupação das casas e de ocupação, inclusive, das escolas, dos postos de saúde e dos hospitais. Então mudaria um pouco até o modus operandi da Guarda, né? Porque a Guarda, como é colocado no papel, é uma polícia patrimonial, é para cuidar dos órgãos do município. E aí seria algo mais para atuar nos bairros de forma ostensiva, é isso? Com a legislação de 2014, se não me falha a memória, ainda com a ex-presidente Dilma Rousseff, foi criada aí uma nova nomenclatura de guardas municipais. Elas podem migrar para guardas civis metropolitana, que aí tem poder de polícia, deixa de proteger única e exclusivamente o patrimônio para proteger o principal patrimônio da cidade, que é o povo, que é a população. A população precisa ter cada vez mais estruturas de segurança pública disponíveis para resguardar suas vidas, sua integridade física e evitar que atos de violência, de morte. Há cerca de uns 2 anos atrás, nós nos deparamos aí naquele posto de saúde ali próximo ao Dias Macedo, assassinatos ali dentro do posto, invadiram o posto para matar, e mataram duas pessoas que estavam ali esperando atendimento, né? Então, são ações como essa que pretendem ser combatidas através dessa propositura aí que foi apresentada pelo vereador Marcelo Lemos na Câmara de Fortaleza e que, com certeza, vai aí atingir um bom debate e provavelmente o prefeito Zé Sarto vai olhar com bons olhos. Isso, a gente muda um pouquinho de assunto para falar que a maior cidade do Nordeste está próxima de conquistar um grande triunfo para toda a juventude local. Isso porque o prefeito de Fortaleza, José Sarto, confirmou no último fim de semana que vai enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei que garante o passe livre estudantil em toda a cidade.
Com o passe livre, os alunos portadores da carteira estudantil, o documento que é vinculado ao bilhete único, terão direito a 2 passagens gratuitas por dia útil para ir e voltar da escola ou da faculdade. Além disso, após o uso do passe livre, vai continuar valendo a tarifa estudantil, que é de R$ 1,50. Se de um lado a gente vê o que aconteceu em Pacajus nas últimas semanas, o prefeito José Sarto acertou nisso, né? Com certeza, essa é uma reivindicação antiga, né? Entra gestão, sai gestão, esse debate sempre vem à tona nos cenários políticos. Essa questão do passe livre estudantil é uma reivindicação aí dos movimentos estudantis, dos movimentos sociais, e que agora parece que vai aí ter um desfecho, né? O prefeito José Sarto mandou hoje, essa matéria está na pauta de hoje da Câmara Municipal de Fortaleza, apresentada ao Parlamento Municipal, que ali vai traçar as suas observações, traçar as suas análises em cima dessa mensagem prefeitural. A matéria vai percorrer as comissões que compõem aquela casa e deve receber a aprovação dos parlamentares. É importante ressaltar que o prefeito deve indicar nessa mensagem também como vai ser pago isso, né? Porque o serviço de ônibus ele não acontece do nada, não é de graça. Alguém tem que pagar essa conta, alguém tem que ali absorver esse desfalque no orçamento, não deixa de ser um desfalque. Mas com certeza deve existir uma estratégia lá na mensagem, eu não li a mensagem, mas deve existir uma estratégia que vai garantir esse direito do estudante de ter aí seu passe livre gratuito e não causar tantos prejuízos para o Sindônibus, para os proprietários de ônibus e para os próprios cofres públicos da Prefeitura. E aí eu falei há pouco da Prefeitura de Pacajus, porque o que é que aconteceu para situar quem está em casa? Na última semana chegou até a entrar em vigor não sei se foi um projeto de lei, mas uma legislação. Uma medida da Prefeitura de Pacajus, em que os alunos de ensino superior que usassem o transporte público gratuito para ir, por exemplo, estudar em Fortaleza, teriam que devolver para a cidade de alguma forma, no caso, estagiando. Estagiando de forma voluntária, uma medida inconstitucional, uma medida que não cabe, que não tem uma legislação federal que garanta esse tipo de situação. Ou seja, o prefeito que, inclusive, caiu, não por esse motivo, mas caiu, foi tirado da gestão por atos de improbidade. Ele e o vice, né? Ele e o vice, a chapa caiu. Criou uma medida completamente utópica, desnecessária, onde o estudante, para ter direito ao acesso ao transporte gratuito, deveria pagar por isso com trabalho, né? Estagiando de forma voluntária, uma ação completamente desastrosa do gestor público. É por isso que a gente sempre bate aqui na bancada do Da Hora e também no programa Olhar Municipal, que os gestores precisam se qualificar, os gestores precisam entender o que é gestão pública qualificada, o que são políticas públicas reais que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas que eles representam ali à frente dos executivos. Então, medidas como essa não podem compor qualquer estratégia de gestão, seja ela política ou administrativa. Isso não existe. E aí está aí um fato importante aqui na cidade de Fortaleza que vem aí impulsionar o debate com relação aos benefícios para os estudantes. Resta entender agora o posicionamento da Câmara Municipal de Fortaleza e de onde vem o orçamento para bancar esse novo projeto. Até porque, né, se um jovem está estagiando, claro, ele quer receber uma bolsa ou algo do tipo, porque se ele já está utilizando a passagem gratuita é porque ele precisa daquele dinheiro. Então, a bolsa de um estágio serve muitas vezes como um incentivo até na própria carreira, né, Fábio? Sim, é o que se deve observar. É exatamente ter o benefício do transporte público, porque estudante, todo mundo aqui já foi estagiário, a gente sabe o que é que a gente sofre, né? Muitas vezes não tem muito suporte da família, enfim, precisa do estágio remunerado. Quero mandar aí um alô para a Boa Viagem, que recentemente a Câmara Municipal aprovou um projeto uma mensagem prefeitural do prefeito daquele município que apresentou a bolsa universitária, inclusive com algumas diferenças com relação ao transporte. Se o estudante estudar em Boa Viagem ou no município mais próximo, é um valor; se estudar em Fortaleza, é um valor maior. Ou seja,
ele dá o transporte e também oferece a bolsa para o aluno poder se movimentar e poder dar continuidade aos seus estudos. Até porque um aluno desse formado e sendo capacitado para entrar ainda melhor no mercado de trabalho, vai melhorar a economia da cidade, porque a cidade vai ter mais profissionais capacitados ou levando o nome daquela cidade, né? Sim, com certeza. É importante também que as cidades atentem para esse detalhe, criar condições para absorver essa mão de obra, né? Essa mão de obra que está ali se formando, ralando para ter um diploma de nível superior e que precisa depois do emprego, precisa do trabalho. Então, os municípios precisam se ordenar, se adequar economicamente, tributariamente, para poder atrair empresas para as suas cidades e aí poder absorver essa mão de obra que está aí trabalhando para se capacitar. É isso. E um movimento que vem ganhando força na cidade de Fortaleza é as feiras elfas. Uma ação conjunta que envolve o poder público municipal e o terceiro setor e que tem como meta promover o desenvolvimento econômico de mulheres que trabalham por conta própria. A ideia é viabilizar intercâmbio e desenvolvimento comercial através de feiras inteiramente nos bairros da capital. A feira tem apoio das regionais que disponibilizam os espaços públicos para a realização dos eventos. Empreendedorismo, né? Empreendedorismo que vem ganhando muita força nos últimos anos, exatamente pela escassez de empregos, né? A gente se depara com cenários econômicos aí que impossibilitam muitas vezes de as empresas avançarem em mecanismos de contratação. Então, o empreendedorismo e agora essa ferramenta com a Elfas, essa ferramenta de empreendedorismo feminino vem ganhando muito espaço na cidade de Fortaleza. São feiras itinerantes que acontecem nos bairros, que acontecem em praças localizadas nos bairros e que têm o apoio da Prefeitura de Fortaleza, através das regionais, que disponibilizam ali esses espaços para que essas mulheres, para que essas empreendedoras possam ali comercializar os seus produtos, a sua culinária. Eu estive lá presente no sábado e pude perceber de perto a aceitação da sociedade com esse tipo de trabalho. Aconteceu no último sábado ali na Parquelândia, na Praça da Igreja Redonda, e a presença maciça da população. Tá? Então, o pessoal que compõe ali o movimento Elfas, o Danieri e toda a sua liderança, a Catarina, as meninas, essa rapaziada vem trabalhando muito forte no sentido de divulgar esse trabalho da Feira Elfas, crescendo na cidade de Fortaleza. Esse projeto também tem o apoio do Instituto Rita Lemos, que é um instituto que ao longo dos anos vem trabalhando iniciativas voltadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas menos favorecidas. Através de ações como essa, a gente movimenta a economia dos bairros, a gente movimenta a geração de emprego e renda na cidade de Fortaleza de uma forma objetiva e de uma forma voltada para agregar valor econômico a pessoas em situação de vulnerabilidade social. E qualidade de vida, né? Porque você trabalhar para você mesmo, você ser o seu próprio patrão, querendo ou não, é muito melhor. Claro, tem mais trabalho, você ao mesmo tempo só depende de você mesmo, mas você gera aí essa veia empreendedora que é muito importante para a nossa cidade, né? Sim. E o que é interessante, a Feira Elfas orienta essas empreendedoras a se formalizar, a criar ali as suas MEIs, uma iniciativa muito importante que surgiu nesse país nos últimos anos, a questão do MEI, do microempreendedor individual. Então, você que é um empreendedor, você que tem ali o seu espetinho, você que tem ali a sua borracharia, se formalize. É importante, você recolhe o seu INSS, você contribui com o seu município, porque quando você emite uma nota, parte desse imposto vai para o seu município, você circula a economia local, fortalecendo as bases periféricas, fortalecendo aí a estrutura de economia no bairro, nas cidades, o que é muito importante para o desenvolvimento e para a qualidade de vida das pessoas. Emprego está difícil. Vamos se formalizar, vamos empreender. Se você tem essa veia empreendedora, o poder público, de um modo geral, ele oferece aí as capacitações necessárias para que você possa se formalizar e aí desenvolver o seu negócio. É isso, e a gente volta a falar de segurança pública porque o prefeito de Fortaleza, José Sarto, classificou como nítido e bem escalonado o aumento dos índices de violência na Grande Fortaleza. O prefeito cobrou que o governador Eumano de Freitas busque uma interlocução com o presidente Lula
em busca de respostas para o problema com o aumento dos casos e avanços das facções criminosas no Estado. Abre aspas. A gente tem um monitoramento diário e a gente tem percebido nitidamente na Grande Fortaleza, e aí é Caucaia, Eusébio, Itaitinga, Fortaleza e interior, o aumento da violência. E são crimes contra a vida, então isso é muito grave e é muito importante que o governo estadual pactue com o governo federal, porque realmente há um aumento bem escalonado, bem íngreme desses números, fecha aspas, foi o que cobrou José Sarto. Em Caucaia, administrada pelo prefeito Vitor Valim, uma série de ataques e mortes que incluíram uma chacina, uma tentativa de chacina e um tiroteio com feridos, terminou com 7 mortos e 9 baleados. Além de falar da segurança pública, ele aproveita para jogar uma chamazinha novamente nessa disputa política, né? Essa alfinetada do prefeito José Sarto já causou aí muitos debates no cenário político local. Já cria-se aí esse fortalecimento desse jogo de toma lá da cá, exatamente porque se aproxima o próximo pleito eleitoral. Mas aí o prefeito não mentiu. O prefeito José Sarto apontou esse crescimento dos índices de violência na cidade de Fortaleza, na região metropolitana, porque essas cidades elas se interligam, né, com uma facilidade muito grande. Os espaços entre a capital Fortaleza e esses municípios circunvizinhos são mínimos possíveis e a gente consegue perceber um avanço bem escalonado dos índices de violência. Cidade de Caucaia, só a misericórdia divina que pode chegar e resolver o problema ali. Toda semana existem movimentos de assassinato, de atos de violência pesados, como a gente diz no linguajar popular. Essa última chacina, só misericórdia, né? Então, o cidadão comum, ele perde cada vez mais o direito de ir e vir. As famílias estão amedrontadas com esses avanços. Semana passada nós falamos da situação de Aracoiaba, por exemplo, que o povo fica quase que ilhado, quase que dentro das suas casas, com medo da ação do crime. Então, é importante que se haja um entendimento com relação às estratégias de segurança pública. Nós falamos na primeira matéria da descentralização da Guarda Municipal. A diferença da Guarda Municipal de Fortaleza para das outras cidades, uma Guarda Municipal mais estruturada e que pode sim e deve sim fazer o papel de segurança efetiva, de segurança de embate, de repressão. Essa ação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Militar, que também tem uma estrutura representativa, diga-se de passagem, a Polícia Militar do Estado de Ceará é uma das mais equipadas do Brasil. Equipamentos modernos, pessoal qualificado, armamento de primeiro mundo, ou seja, não deve nada a nenhuma polícia do Brasil. E ela pode ser comparada, inclusive, com outras estruturas policiais do mundo. O que é que acontece? O que é que precisa acontecer? Essa interligação entre esses poderes de segurança pública, ações conjuntas de fiscalização e de preenchimento de espaços. A gente sabe que as cidades, elas além das suas avenidas principais, elas têm ali os seus logradouros, as suas ruas laterais, que precisam ser ocupadas, seja por guardas a pé, de bicicleta, de moto, de carro, mas é preciso que se crie uma teia de segurança pública mais extensa e mais qualificada logisticamente para que se entenda as ações do crime organizado. Muitas vezes, as ações de polícia só acontecem nas avenidas, as famosas blitz ali nas avenidas, que muitas vezes vão olhar o quê? Documentação. Porque só o que pode olhar documentação. O bandido não vai passar com a sua .40 com a numeração raspada numa blitz, não. Ele vai andar nas laterais. Ele vai andar pelas vielas, pelas ruas, tocando o terror, criando esse tipo de situação que a gente vem presenciando semanalmente na região metropolitana de Fortaleza e também no interior do Estado. A insegurança, a sensação de insegurança é muito, muito forte. E é preciso que haja esse conjunto de ações mais intensas, inclusive com a polícia judiciária, fortalecendo a polícia investigativa, que é a polícia civil, que precisa ter um olhar mais forte do governo do Estado no sentido de reestruturar essa estrutura de segurança. Isso, a gente falou bastante sobre segurança nesse primeiro bloco e agora o da hora vai para a sua pausa. Mas fica aí,
que já já nós estamos de volta. Da hora dessa terça-feira está de volta. E 2 mulheres, mães de internos em unidades prisionais do Ceará, foram flagradas ao tentar entrar nos estabelecimentos em posse de drogas que supostamente seriam entregues aos filhos. Ambos os casos foram registrados nesse mês de setembro, em presídios da região metropolitana de Fortaleza. As suspeitas foram soltas após audiências de custódia. Maria das Graças de Souza tentou entrar na unidade prisional de Aquiraz com 5 gramas de maconhas escondida em 4 sanduíches. Segundo os autores dos flagrantes, a mulher estava muito nervosa e, ao vistoriar o malote, o policial penal percebeu que os pães estavam se desfazendo. No outro caso, Maria Aldeniza Vieira Nascimento estava em posse de maconha e comprimidos escondidos em uma máscara de proteção facial. Na unidade prisional Sobreira Almorim, o cão farejador da polícia percebeu a presença do entorpecente. Mas o que é que está acontecendo com o sistema prisional cearense, né? Nas últimas semanas, a gente vem se deparando com uma série de questões voltadas para a gestão, a questão da gestão da administração penitenciária, fugas, tentativa de fugas, e agora aí essas senhoras tentando adentrar o sistema prisional com drogas. O que é que está acontecendo com a estrutura de segurança pública prisional no estado do Ceará? É preciso que haja aí um entendimento dessa mudança de estágio, porque até então, nos últimos anos, o que a gente conseguia perceber era uma estrutura de penitenciárias organizadas, onde os presos tinham toda a sua disciplina trabalhada no dia a dia, tinham também o seu suporte humano, né? Porque não significa dizer porque está preso precisa viver como lixo humano, não, são pessoas, são seres humanos que precisam ser tratados como tal, mas é importante que se entenda esse atual momento da gestão penitenciária cearense. O que está acontecendo, o que é que precisa mudar, que tipo de debate precisa ser estabelecido. Há alguns anos atrás, ali na Assembleia Legislativa, eu assessorei um determinado deputado, que nós adentramos ali com a possibilidade de um projeto de lei sobre parceria com o setor privado, com o Sistema S, para exatamente propor mudanças na gestão penitenciária local, né? Na gestão penitenciária no estado de Ceará. Essa iniciativa ali tramitou naquela casa, chegou até a época governador Camilo Santana, que não se manifestou no sentido de promover esse tipo de debate, de promover esse tipo de modernização na gestão penitenciária. O que a gente vê hoje é um sistema penitenciário voltado para um descontrole, um desconforto, e a sociedade se preocupa com esse tipo de coisa. Muito complicado, né? Um caso como esse. E também tem não só drogas, né? Levam celulares e aí com esses celulares dentro da prisão são cometidos diversos crimes, né? Diversos crimes e comércio, né? Vários tipos de comércio dentro das penitenciárias, das celas, e é um problema que precisa ser observado aí com muito cuidado, com muito planejamento pelo governador do estado, que deve atentar para essa situação caótica. E aí também a inocência dessas senhoras que foram adentrar a penitenciária com drogas, sabendo que ali também tem os cães farejadores que prestam serviço muito qualificado à sociedade cearense. Agora a gente vai falar de reclamação, né, Gabriel? Exatamente, porque de acordo com Valéria Soares, no ano de 2015, o Procon Assembleia recebeu 2.009 reclamações, sendo 1.166 relacionados a cobranças indevidas e 126 a respeito da qualidade de serviços prestados pela Enel Ceará, sendo naquele ano a 4ª colocada no ranking com mais reclamações recebidas pelo Procon. Mais uma vez, a Enel entrando em destaque aqui. Pelo excesso de reclamações. Mais uma vez a Enel ganhando destaque aí nas imprensas locais como o pior tipo de serviço. Mas eu te pergunto,
Cadê a CPI, né? Não vai andar, Cadê a não? CPI do Fernando Santana? Vai andar, vai ter algum resultado? A população, aquela população lá da ponta, eu, você, que paga o serviço de péssima qualidade da Enel, enfim, que tem oscilações de energia, que queima o seu eletrodoméstico, a gente precisa ter uma posição dessa CPI e dos órgãos como dos DECONs, os PROCONs, que aí recebem inúmeras reclamações dessa empresa, que vem desrespeitando o cidadão cearense, que vem desrespeitando o contribuinte, o empresário, o pequeno empresário que precisa da energia elétrica. Boa pergunta. Vamos trazer aqui, qualquer dia desse, o deputado Fernando Santana, né, para que ele explique o andamento dessa CPI, que até agora só ficou nos conceitos e nos requerimentos legislativos que tramitam naquela casa. Não teve nenhuma ação efetiva, real, né, que vá providenciar aí um resultado. O deputado Carmelo Neto também faz parte aí dessa comissão parlamentar de inquérito como vice-presidente, precisa também aí esclarecer a população do Estado de Ceará sobre que caminhos essa CPI estão tomando e quais ações reais, efetivas, vão trazer de benefício para a sociedade. Aí a gente se coloca no lugar, por exemplo, do microempreendedor individual, que era o que a gente estava falando aqui há pouco. Porque, claro, uma falta de energia vai afetar o grande empresário? Vai, só que ele tem um fluxo de caixa grande para passar por aquilo. Ele tem uma reserva, obviamente. O microempreendedor individual nem sempre vai ter, principalmente aquele que está começando. Aí a pessoa que vende espetinho, que congela esses espetos, que vende din-din, sorvete, algo que precise de energia elétrica, porque eu creio que quase tudo precisa, né? E aí, como é que fica a situação dessas pessoas? E o grande empresário... Que são os mais afetados. Que são os mais afetados. O grande empresário, Gabriel, geralmente ele já migrou aí para a energia solar, já instalou suas placas, tudo bem. Ou tem um gerador, Ou tem um gerador. Agora, e o pequeno? Ali o rapaz como você falou, o espetinho, o rapaz da borracharia, a população de um modo geral. O microempreendedor individual que movimenta a economia nos bairros e nos municípios, que realmente pega no pesado, pega no batente para movimentar, para gerar emprego, para gerar renda. E esse pessoal que precisa do seu freezer ligado para vender o seu din-din, a sua cervejinha, o seu refrigerante. E esse pessoal que tem uma pequena facção de costura, que precisa estar com suas máquinas funcionando, de repente tem uma queda de energia, de repente atrasa um dia ou 2 dias no máximo o seu talão por uma dificuldade financeira, outro, e tem o seu serviço cortado, o que é um absurdo. E outra, para religar, é uma luta, é uma novela, como diz no popular. Então a gente precisa entender qual é o papel do poder público local no sentido de rebater essas ações. São mais de 4.000 reclamações contra essa Até 2015, Até 2015, hoje. Imagine hoje. Eu tenho a impressão que se a gente for pegar o apurado de hoje, né, esses números já triplicaram de reclamações com relação a essa Nosso WhatsApp na tela, Fábio, Nosso WhatsApp na tela, para o cidadão. Para quem quiser reclamar, que a gente recebe diversas reclamações. E a gente registra aqui as reclamações. Então, veja, é preciso que exista um posicionamento aí do poder público. Esta Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, que está ali, os parlamentares, para representar os anseios da comunidade, precisa se manifestar com relação a essa CPI. E aqui os espaços dessa Casa de Comunicação, que é a TV União, estão abertos para receber aí as informações, para receber as orientações do que está sendo feito, porque até agora a população que está sofrendo não está entendendo absolutamente nada. Tem gente que recebe 2 faturas no mesmo mês e por sem aí medidas, vai. né? Mas sem as verificações. Aí eu te pergunto, do que é que adianta só privatizar por privatizar se não tiver uma concorrência à altura? Porque se você não tiver uma concorrência à altura, creio que se torna um monopólio, né? E aí, qual a diferença do péssimo serviço que a Coel se prestava antes também? Sim. Eu não vejo diferença alguma. Exatamente. O bacana da privatização é quando realmente existe concorrência. Quando existem ali empresas ao redor que vão ali disputar espaço de mercado. Isso é interessante, porque aí você qualifica o serviço. No caso da Enel, aqui nós não temos isso. Nós não temos nenhuma outra empresa que venha a ter o espaço necessário para oferecer serviço de energia elétrica. O que é que acontece? Nós, cidadãos comuns, ficamos à mercê do péssimo serviço prestado pela Enel, pelas cobranças abusivas, por taxas duplamente, né, cobradas, chegam 2 talões. Como é que o cabo sabe que o meu consumo vai ser igual
ao do mês passado, de que forma, que tipo de mágica esse pessoal se estabelece para saber que o meu consumo do mês de setembro vai ser igual ao mês de outubro, pelo amor de Deus. E aí, com isso, o cidadão, a sociedade cearense fica a mercê, fica aí escrava da imoralidade praticada por essa Endel. E aí, direção, agora eu peço licença, porque a gente vai puxar um assunto do terceiro bloco, que estava aí no espelho do terceiro bloco, para falar agora, porque está mais ou menos na mesma levada, que é um impasse, Fábio, vou até pegar meu celular aqui para ler, entre o setor de telecomunicação e o consórcio que está administrando aquele projeto da usina de dessalinização aqui na Praia do Futuro. Isso porque, de acordo com o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, esse projeto pode parar a internet no Brasil, porque ali na Praia do Futuro é o ponto de chegada de 17 desses cabos de fibra ótica, que é a nova tecnologia da internet que realmente melhora essa velocidade. Aí está esse impasse se arrastando desde o ano passado. Claro, essa usina de dessalinização vai trazer empregos, vai girar a economia, mas ao mesmo tempo, se acontecer isso que o setor de telecomunicação está falando que vai acontecer, internet hoje também é tudo, né? É quase tão essencial quanto a energia elétrica. E aí? Os serviços de internet, elas são tão, né, essenciais, elas já passam a compor as estruturas familiares, né, como água, como energia e internet, gás e tudo. Então, esse impasse entre a questão técnica desse cabeamento e da dessalinização e a questão econômica vem aí impulsionar um debate diferenciado, um debate que vai causar aí grandes entrelaços e acirrados discursos, né? O que é que a gente pode entender nesse primeiro momento é essa busca de um equilíbrio, quem sabe de um equilíbrio dessas duas ações, porque a gente não pode deixar de ter internet, porque a internet hoje é negócio, é geração de emprego, é geração de renda, ganha quem vende os pacotes de internet, ganha as empresas que vendem a internet, ou seja, é toda uma cadeia produtiva que pode vir a ser prejudicada com essa questão dessa dessalinização e desse cabeamento submarino. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Ao mesmo tempo, qual a importância de um projeto, creio que gigantesco como esse, aqui em Fortaleza, no nosso litoral, da dessalinização? Essa é uma queixa antiga, né? Essa é uma questão antiga que vem sendo debatida nos últimos anos, de tirar o sal da água do mar para transformar essa água em potável, né? A água própria para ser utilizada em outras ações, porque a gente sabe da escassez de água. Acho que o futuro migra para isso. O futuro migra para isso, né? E é importante que esse debate... E isso vem acontecendo, né? Ao longo dos anos, muito se trabalhou os estudos com relação a isso. E em alguns locais do mundo já é uma realidade. Na Espanha já é uma realidade, já vem acontecendo de uma forma muito intensa. Eu tenho um amigo que mora na Espanha e me diz isso sempre. E o Brasil tem agora essa possibilidade de se estabelecer essa ação de dessalinização da água. Nós tivemos aí um inverno forte, mas isso não é uma constante, né? Isso não é uma constante, infelizmente. Vamos esperar o que é que vai acontecer. Vai ter debate, vai ter polêmica, vão existir discussões e a gente está aqui para tentar entender esse cenário. E a gente tem essa vantagem, né? Porque somos a quarta maior capital do país e temos esse litoral, por exemplo. Muito forte. A maior capital, economicamente falando, que é São Paulo. São Paulo mesmo, capital, não tem uma praia, uma faixa litorânea. Não, né? Tem então, faixa litorânea. Eu creio que isso é importante para a gente larga na frente nesse sentido. Não tem dúvida, né? Nesse sentido não tem dúvida. O litoral cearense é muito forte, é muito extenso, né? E cheio de possibilidades, né? Existem áreas litorâneas no Ceará que podem ser trabalhadas esse tipo de projeto. É preciso que tenha esse entendimento também da logística, né? Das áreas que podem aí ser trabalhado esse tipo de iniciativa que não venha aí a prejudicar outros nichos de negócios, que a gente não pode perder. Nós não podemos perder espaço. Tudo gira em torno de economia. E a economia precisa caminhar paralela aos avanços e à questão ambiental. É toda uma tríade de ação que precisa caminhar de forma estratégica, de forma planejada, de forma que possa possibilitar desenvolvimento, geração de emprego e renda e desenvolvimento,
que é o que mais precisamos nesse momento. E aí volta para aquela tecla que a gente falou, porque muitas oportunidades de emprego serão geradas, só que muitas dessas oportunidades também vão requerer que o profissional seja capacitado. Então não adianta o governo atrair esse investimento se não capacitar a sua população, né? Porque aí o que é que vai acontecer? Vai ter aqui essa obra em Fortaleza, mas vão vir profissionais de outros estados. Aí o que é que adianta? Qualificação é fundamental. E nessas novas tecnologias, nessas novas técnicas, né, que precisam caminhar aí em parceria de mãos dadas com o desenvolvimento. Essa questão é importante. Mas a gente acredita que com o desenvolvimento dessas ações, paralelamente vão ser atribuídos aí novos cursos, novos treinamentos nessa área específica, e a mão de obra que tem que ser absorvida é a mão de obra local. Isso. É isso. Agora a gente vai para a nossa pausa, né, Gabriel? A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí porque o Da Hora volta já. E o Da Hora dessa terça-feira está de volta. E nesse último bloco, o Fábio falará um pouco sobre alguns problemas que estão acontecendo recorrentes em Paracuru, né, Fábio? Pois é, rapaz. O município de Paracuru, uma belíssima cidade, mas que não tem sorte com os gestores. E o atual prefeito, que é o bem, mas na verdade é um bem mau. Exatamente porque não cumpre com seus compromissos financeiros, né? A gestão no município de Paracuru está deixando de pagar alguns serviços que estão sendo prestados, né? Principalmente dessa questão do quarto poder, do suporte ao quarto poder, da imprensa. A imprensa, senhores prefeitos e o senhor prefeito bem, é um mecanismo de ação democrática mais presente na vida do cidadão comum. Então é preciso ser respeitado como tal. É preciso que os gestores públicos, é preciso que o senhor prefeito bem honre os seus compromissos, pague os seus contratos, cumpra os seus acordos acertados contratualmente, para que a sociedade do seu município tome conhecimento dos serviços que o senhor deve estar prestando. Então, fique aqui os espaços da televisão abertos para que a população possa encaminhar, você de Paracuru, encaminhe aí as dificuldades que você vive no seu município pela ausência do prefeito bem, que na verdade tem sido um prefeito mau. É isso, o WhatsApp está na tela para qualquer reclamação ou alguma informação que você queira nos passar. Sempre lembrando que você também faz parte do nosso programa, né? E agora, continuando os assuntos, a Justiça Federal acatou, em primeira instância, uma ação movida pela Prefeitura de Fortaleza contra a União. A gestão municipal pede 600 milhões de reais de indenização por diferenças nos cálculos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação entre 2017 e 2020. A ação foi aberta no ano passado. A União pode recorrer na Justiça contra a decisão. José Sarto declarou estar otimista. Abre aspas, tenho dito sempre, aqui a educação é tratada como prioridade e não abriremos mão deste direito. Nossa expectativa é recuperar mais de 600 milhões de reais para a educação. Seguiremos firmes defendendo essa causa, que beneficia toda a rede municipal. Quando a Justiça julgar em definitivo, teremos uma grande conquista para a educação de Fortaleza, afirmou em publicação em suas redes sociais. Essa é a questão, as famosas diferenças, né, orçamentárias do Fundeb da vida. Toda gestão se depara com esse desequilíbrio de números, com esse desequilíbrio em informação financeira, né, entre a gestão federal e entre as gestões municipais. O prefeito José Sarto, entendendo
que essa diferença existe nesse valor de 600 milhões e que viria bem a calhar no orçamento público municipal, na questão dos professores, dessas diferenças que precisam chegar até o bolso dos professores. O prefeito acionou a justiça e espera que esse desenrolar aconteça em tempo hábil, né? E que esse dinheiro chegue até os cofres da cidade de Fortaleza, seja distribuído aí para os professores e para os projetos diversos que a prefeitura desenvolve na questão da educação municipal. Vale ressaltar que essa celeridade nesse julgamento deve ser cobrada de uma forma legal, de uma forma direta, mas que precisa acontecer, porque é um direito adquirido, essa diferença foi bem estudada e a Justiça deve avaliar como positiva a causa para a cidade de Fortaleza, para a gestão pública municipal. Agora a gente vai falar de saúde mental, porque irritabilidade, sentimento de vazio, falta de memória, dor no peito e cansaço excessivo estão entre os sintomas que podem estar associados à depressão. E no sentido de falar abertamente sobre o tema e fortalecer o papel de sociedade na prevenção ao suicídio, a Câmara Municipal de Fortaleza elaborou um folder Fale Sem Medo, Escute Sem Julgamentos. Importante, né, Fábio? Claro, o que a gente vive hoje, principalmente no pós-pandemia, né? Nós vivemos 2 anos de um verdadeiro caos, 2 anos e alguns meses de um verdadeiro caos estrutural, de saúde pública, de incertezas, né? Que culminou com pessoas mentalmente doentes. Eu acho que cada um de nós sofreu algum abalo psicológico, seja por ter perdido um familiar, seja por ter tido a própria Covid, como eu tive, e passei por um momento de quase partir para o além. Então, tudo isso mexe com a cabeça do ser humano. Então, a Câmara Municipal de Fortaleza vem realizando aí uma série de ações voltadas para ouvir a população, para oferecer canais de comunicação que são importantes nesse momento, principalmente agora nesse Setembro Amarelo, que é um mês alusivo à prevenção ao suicídio, e essas ações elas vêm acontecendo pontualmente nos bairros, inclusive com o projeto Câmara nos Bairros, que descentraliza o Poder Legislativo, levando vários serviços para as comunidades, para os bairros, e dentre esses serviços, essas orientações, esse acompanhamento psicológico, esses canais que são disponibilizados à população. Esse é o papel do poder público, né? Oferecer condições para que a população seja atendida em suas necessidades de saúde, de educação, de capacitação, de geração de emprego e renda. Esse é o verdadeiro papel da política, né? Criar situações que vão minimizar aí os anseios populares. A Câmara Municipal de Fortaleza vem fazendo esse trabalho, Câmara que tem à frente aí o Gardel Rolim e os outros vereadores que estão aí nas estratégias voltadas para fazer crescer esse serviço de orientação e de apoio à população. É isso. E definitivamente o quadro da violência continua sendo uma grande preocupação na vida dos cearenses. Infelizmente, a força das facções cresce a cada dia e o medo e a angústia dos familiares cearenses também. É preciso que o governador saia das cordas e estabeleça uma prioridade objetiva nas ações, muito além dos discursos. Claro, a violência é um tema complexo e delicado, de soluções difíceis, mas chama a atenção a omissão do governo do Ceará em dar centralidade a um debate sério, amplo, responsável e, consequentemente, sobre este assunto que é o que mais assusta a nossa população, falou o ex-prefeito Roberto Cláudio. Roberto Cláudio é uma figura pública hoje que se configura como um observador. Ele faz uma oposição ao governador Elmano de Freitas como um observador, alguém que forma a opinião, alguém que impulsiona o debate nas mais diversas ramificações sociais. Isso é importante para o processo democrático. Isso fortalece o poder de debate. Agora, a celeridade que precisa acontecer por parte de quem está à frente do governo do Estado, isso sim precisa ser pautado. Basta de discurso. É preciso que os discursos fiquem para os seus momentos primeiros, né? A população espera sim ações. E só existem ações reais
contra a violência se houver aí uma grande interlocução, uma grande ramificação e o fortalecimento dos poderes públicos. Nós falamos isso agora há pouco, ainda nesse programa, sobre a importância de uma polícia mais efetiva, de uma polícia que venha a conhecer os espaços que estão ocupados pelo crime organizado, os espaços esses que estão ocupados por quem promove violência, por quem promove assassinato e tráfico de drogas. A partir do momento que se conhece esses espaços, a partir do momento que se conhece a efetividade dessas ações, o poder público precisa ocupar esses espaços. Primeiro com repressão, depois com outros serviços, e serviços esses que precisam caminhar paralelo. Prefeituras, governo do Estado, busca por apoio do governo federal e terceiro setor. É todo um conjunto, é toda uma ramificação de ações que precisam acontecer de verdade. De verdade, a população clama por isso, a sociedade, o cidadão comum clama por esse tipo de ação. Então, é preciso que exista celeridade nas parcerias e que os serviços cheguem. Tá? Falando de Fortaleza, nós entendemos a dimensão gigantesca dessa cidade, mas que as estruturas de segurança, as estruturas de inteligência de segurança pública conhecem sim onde acontecem as ações do crime organizado, conhecem sim onde estão os focos do poder paralelo. Esses focos precisam ser devidamente ocupados para gerar a sensação de segurança na população, principalmente na população menos favorecida. É isso, e para encerrar, o prefeito Roberto Pessoa assinou nesta quarta-feira os protocolos de intenções que formalizam a instalação de 5 novas empresas com apoio da Prefeitura de Maracanaú, totalizando quase 55 milhões de reais em investimentos privados. A solenidade de assinatura aconteceu no Palácio das Maracanãs, com a presença do vice-prefeito Neton Lacerda e de outras autarquias. E aí, Fábio? O prefeito Roberto Pessoa se destaca ao longo das suas gestões como um gestor que procura buscar as parcerias necessárias para fazer crescer o município, para fazer com que aquela cidade que já tem um potencial econômico muito forte se qualifique cada vez mais para receber a iniciativa privada de braços abertos, né? Isso é muito bom porque isso possibilita a rotatividade econômica local, as cadeias produtivas do município, a geração de emprego, geração de renda, a geração de um fortalecimento de um comércio paralelo que vai funcionar aí para atender as necessidades das empresas que ali estão instaladas e que vão ser instaladas. Então, não deixa de ser uma referência na questão da administração pública, na questão dos recursos financeiros dos municípios e das arrecadações. É isso, Fábio. O Da Hora desta terça vai ficando por aqui. Queria agradecer sua presença e antes de você ir embora, tem os seus alôs, né? Os tradicionais alôs da galera que nos acompanha, Francisco Soares, do bairro Damas, Fátima de Calcaia, Marli da Praia de Iracema, Ana Carme do Joaquim Távora, João Lopes do Aquiraz, Leonardo do Moura Brasil, Alex Lima da Barra do Ceará, o Chico Cidade Dormil, o Mesquita do Centro, o Bezerra da Serrinha, o Sérgio Machado do Nosso Quixim, Xaramubim, André da Associação Comercial, Aloysio Ramalho, o Rei da Rede, e o Wesley, videomaker, meu amigo, que fez a cobertura lá da Feira Elfas. É isso. Muito obrigado pela sua presença, Fábio. Queria agradecer também a você, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a Fábio pela presença de hoje. E muito obrigado a você de casa que nos acompanha. E deixar sempre nosso recado que participe com a gente através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. É isso. Agora você fica com o programa do Ferreira Aragão. E logo depois tem Esporte União hoje com participação especial. 2 Gabriéis lá, Gabriel Viana e Gabriel Henrique. Então, falando muito desse momento do Ceará e, claro, do jogo decisivo de logo mais do Fortaleza. Então, você não pode perder na faixa das 14 horas.